Boa tarde! Começa agora o Conexões dessa terça-feira, dia 4 de novembro. Hoje nós vamos falar sobre o aumento da autodeclaração de indígenas no Brasil. E também temos informações sobre a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Vem com a gente, o programa está só começando. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que nos assiste pela TV UFG ou pelo nosso canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis de pele clara, tenho cabelos escuros, levemente ondulados na altura dos ombros e olhos castanhos claros. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa. Ele faz a interpretação para Libras no estúdio e se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também tem uma tela bem no centro, entre nós dois, onde agora está o nome do Conexões. E é nessa tela que vão aparecer as matérias de hoje e também a nossa entrevista ao vivo. Mas para começar, a gente te atualiza sobre as principais informações nacionais dos últimos dias. A gente começa falando de saúde mental. Afastamentos por questões relacionadas à saúde mental dobraram em 10 anos e chegaram a 440 mil em 2024. Em 2014, 10 anos antes, quase 203 mil brasileiros, na verdade, foram afastados do trabalho em razão de episódios depressivos, transtornos de ansiedade, reações a estresse grave e outras questões relacionadas à saúde mental. Já no ano passado, esses números passaram para mais de 440 mil afastamentos, em razão de transtornos mentais e comportamentais. E isso marcou um recorde da série histórica. Boa parte desses afastamentos no ano passado ocorreu em razão de transtornos de ansiedade, também episódios depressivos e transtorno depressivo recorrente. E ainda sobre saúde, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia lançou uma nova campanha de conscientização que alerta para os riscos aumentados que os diabéticos apresentam de desenvolverem a retinopatia diabética, uma doença que pode causar perda parcial ou total da visão. Segundo o CBO, há estudos que indicam que 4 em cada 5 pacientes crônicos têm risco de comprometimento pela retinopatia em algum grau. Frequentemente, a doença não apresenta sintomas no estágio inicial ou apenas causa leves problemas de visão. Mas, com o passar do tempo, ela pode evoluir para visão embaçada ou flutuante, perda da visão periférica ou dificuldade de enxergar em condições de pouca luz, além de alterações na percepção das cores. Então, se você é diabético, fique atento aos sintomas e sinais e, claro, mantenha acompanhamento médico. Para finalizar esse primeiro momento, a gente tem uma informação sobre educação. O painel Enem 2025 revela que o número de pessoas inscritas no Exame Nacional do Ensino Médio deste ano, que se autodeclaram indígenas, cresceu 89% na comparação com o ano de 2022. De acordo com a plataforma, o número passou de quase 20 mil para 37 mil nesse período, entre 22 e 25. E a autodeclaração dos candidatos indígenas é feita no momento da inscrição no Enem. Ao todo, o Enem desse ano registrou 4,81 milhões de inscritos, ou seja, 4 milhões e 800 mil inscritos confirmados. Apesar desse aumento, os candidatos indígenas correspondem a apenas 0,77% do total. E já que a gente está falando sobre a autodeclaração das pessoas indígenas, a gente te conta mais um dado importante. No final do mês passado, o IBGE divulgou um retrato dos povos indígenas brasileiros e houve uma recuperação da identidade indígena com o aumento da autodeclaração.
E mais da metade dessas pessoas vivem em centros urbanos, olha só. Você entende um pouco mais sobre esses números agora no conteúdo da TV Brasil. Mesmo vivendo em uma aldeia urbanizada no Rio de Janeiro, indígenas de 14 etnias mantêm tradições ancestrais, como a pintura corporal e o uso de instrumentos como o maracá em rituais e festividades. É um instrumento que embala não só os Tenterrara, mas os povos de língua tupi, nordestino, como o seu toré. O Brasil tinha cerca de 1.700.000 indígenas em 2022, segundo a pesquisa do IBGE. Eles estavam distribuídos em cerca de 4.800 municípios. Na comparação com o último censo de 2010, houve um aumento de quase 90% dessa população, com a incorporação de cerca de 800.000 pessoas em 12 anos. O censo de 2022 ele teve mais instrumentos para dimensionar a extensão dessa presença, né? Então é por isso que esse número cresceu tanto. O estudo também mostra que em 2010, 36% dos indígenas brasileiros moravam em cidades. Em 2022, esse percentual subiu para mais de 50%. Para o antropólogo, esse crescimento se deve à busca por saúde, trabalho e educação. Hoje, grande parte dos indígenas já tem interesses mais elevados. Existem indígenas, muitos doutores, existem indígenas mestres, etc. E a quantidade de indígenas das universidades, ela já passa de 60.000 pessoas. O documento também destaca que o total de etnias declaradas aumentou de 305 para 391 em 12 anos. As maiores concentrações estão em São Paulo, seguido por Manaus e Rio de Janeiro. Os indígenas da etnia ticuna são mais numerosos, seguidos pelos Cocama e os Macuxi, que vivem principalmente nos estados de Roraima, Amazonas e Pará. Já a quantidade de línguas indígenas existentes no Brasil em 2022 era de 295. Para além de manter a língua, nós mantemos também nossos costumes e tradições, cantando com o nosso ritual, através dele. Tanto que na Aldeia Maracanã, na Universidade Indígena, tem um curso, só aqui tem esse curso de Línguas e Cultura Tupi-Guarani. Bom, agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E olha só, a inclusão dessas pessoas em cargos de comando ainda é uma grande falha no nosso país. Menos de 0,5% das vagas em liderança são ocupadas por candidatos com deficiência. Por outro lado, 82% desses profissionais, aqueles que conseguem se inserir no mercado de trabalho, eles acabam ocupando posições de entrada com salários reduzidos. Bom, e para analisar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho brasileiro, a gente conversa agora com o Hugo de Assis, que é empregado público e vai conversar com a gente aqui na nossa tela. Olá, Hugo, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Para a gente começar, gostaria que você se descrevesse para o nosso público cego de baixa visão. Oi, boa tarde. Meu nome é Hugo de Assis, sou homem branco, com cabelos cacheados, castanho claro, olhos castanhos, uso óculos, tenho 1,80 de altura e meu sinal em libras é assim. Bom, Hugo, para a gente começar essa conversa, queria que você falasse sobre esses números que a gente colocou. Já existe uma dificuldade da inserção de pessoas com deficiência, no mercado de trabalho, muitas barreiras, seja atitudinais, barreiras do próprio ambiente físico, desses locais. E quando essas pessoas conseguem acessar o mercado de trabalho, muitas vezes elas não evoluem na carreira, elas não alcançam cargos de liderança. Existe aí uma dificuldade dessas pessoas evoluírem nos seus postos. Sim, isso é visível. Eu estou no serviço público já há 15 anos, como empregado público, e 4 anos antes fui como estagiário, tanto na UFG como no IFG. E toda essa jornada eu vi poucas pessoas com deficiência em cargos de liderança, poucos menos ainda mulheres. Então, precisa avançar, precisa instigar que tenha mais políticas para que essas pessoas com deficiência
possam atuar mais nas lideranças, né? Para a gente falar do ponto inicial, o que precisa para que as empresas, os profissionais que estão na liderança hoje em dia, eles comecem a olhar de uma forma diferente para esse profissional, atender inclusive a legislação brasileira, né, que exige que pessoas com deficiência sejam contratadas, dependendo aí do número de funcionários que as empresas tenham. É preciso uma mudança também de entendimento dessas lideranças, entendimento dessas empresas sobre a importância de inserir pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Na minha opinião, sim, porque são pessoas capazes, pessoas com vontade de trabalhar, pessoas que vão ali se testar ao máximo, que vão apresentar ao máximo seu esforço, vão trazer excelentes resultados, e a empresa tem a ganhar com essa diversidade. E o que você disse que seriam os principais desafios, Hugo? Se você puder compartilhar também histórias com a gente desses desafios, né, para a inserção no mercado de trabalho. O meu caso, eu não tive muitos, porque minha deficiência visual é leve e eu tenho autismo nível 1. Então, são níveis leves de deficiência. Para outros colegas que eu tenho aqui no órgão que eu trabalho, que têm deficiência física, em situações de reforma, de ambientes, de escadas, eles não conseguem entrar nesses ambientes com tanta facilidade como outras pessoas. Então, limita a participação deles em eventos. Se um elevador está estragado, essa pessoa ela vai conseguir trabalhar, mas até ela acessar o local de trabalho dela vai ter muitos obstáculos, muitas barreiras arquitetônicas. Isso não é legal. Bom, e existe, como eu falei, uma legislação, né? Dá para você explicar um pouquinho para a gente como é que essa legislação funciona? Todas as empresas precisam contratar pessoas com deficiência ou a partir de um número? Você consegue explicar isso para a gente? Não, esse número eu não tenho, né? Eu não atuo nessa área jurídica, né? Eu sei que aqui no órgão que eu trabalho, que é a Agência Goiana de Regulação, nós temos a prática ESG de incentivo a cargos para pessoas com deficiência e de incentivo a cargos para a diversidade. Então, aqui tem esse incentivo, tem a preocupação em um ambiente próprio para as pessoas com deficiência, seja a deficiência qual for. Tivemos uma reunião em que a alta gestão chamou as pessoas com deficiência para participar e expor quais os problemas, quais os desafios e o que a gente precisava que melhorasse aqui no ambiente de trabalho. Então, nós fomos muito ouvidos nessa parte. E uma pessoa com deficiência, para trabalhar aqui por processo seletivo, concurso, cargo comissionado, aqui eu nunca percebi problemas. Uma pessoa não foi aceita por causa disso. Aqui eu nunca vi essa questão. Tá certo, Hugo. Queria agradecer pela sua presença, por contar um pouquinho, né, da sua história e problematizar essa questão da inserção de pessoas com diferentes tipos de deficiência, né, no mercado de trabalho. Não é só uma questão de legislação, né, mas também de cidadania, de oferecer equidade a todo mundo, né, oportunidade de trabalho e de crescimento profissional. A gente conversou com o Hugo de Assis, que é empregado público. Muito obrigada, Hugo. Espero que a gente possa conversar novamente em outro momento. Boa tarde para você. Obrigado, boa tarde. Bom, e agora a gente finaliza esse bloco com outra informação nacional importante. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro divulgou no último domingo um perfil de 115 das 117 pessoas que foram mortas naquela operação chamada Contenção, que foi realizada na semana passada nos complexos do Alemão e da Penha, lá na capital do Rio de Janeiro. Você confere mais informações sobre esses perfis agora no conteúdo da TV Brasil. O Instituto Médico Legal liberou neste domingo todos os 117 corpos dos mortos pela polícia na Operação Contenção para sepultamento. A Cúpula de Segurança Pública do Estado divulgou o perfil de 115 desse total. 97 apresentaram histórico criminal relevante, segundo a polícia. 59 tinham mandados de prisão pendentes e 17 não apresentaram histórico criminal. A lista mostra ainda que 62 pessoas não nasceram no Rio de Janeiro. A maioria era do Pará, da Bahia e do Amazonas. O relatório indica ainda que no Rio de Janeiro há chefes de organizações criminosas de 11 estados da federação, de 4 das 5 regiões do país. O líder do Comando Vermelho, Edgar Alves de Andrade, mais conhecido como DOCA
ou urso segue em liberdade. O Disque Denúncia oferece recompensa de R$100 mil por informações sobre seu paradeiro. Nenhuma das pessoas mortas havia sido denunciada à Justiça pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro criou um observatório para acompanhar a apuração sobre o cumprimento da lei pelas polícias civil e militar durante a Operação Contenção. Essa operação, né, que foi a mais letal já desenvolvida no estado do Rio de Janeiro, e claro que a gente continua trazendo informações, né, sobre esse caso. Agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala com você aí que está com dívidas e quer renegociar com o Serasa ou com a própria Prefeitura de Goiânia. Tem a opção para você, viu? A gente traz informações daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com Conexões dessa terça-feira. E agora a gente fala aí de investigações aqui no estado. A Polícia Civil de Goiás começou hoje uma operação contra uma organização criminosa suspeita de movimentar mais de 630 milhões de reais em contas de laranjas e empresas fantasmas. Segundo os investigadores, esse dinheiro seria resultado de ações de uma facção goiana que tem ligação com grupos de outros estados e até de fora do país. A operação foi batizada de Inimigo do Estado e cumpre 61 mandados judiciais. Além do estado de Goiás, a ação também ocorre em São Paulo, Santa Catarina, Maranhão, Paraíba, Amazonas e Tocantins. E só aqui no nosso estado, mais de 150 policiais civis participam dessa operação, que tem ações na região metropolitana e também no interior do estado. E uma outra operação também começou hoje, e ela foi iniciada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a FICO, em parceria com a Polícia Militar do estado de Goiás. É a Operação Scutum, que tem o objetivo de desarticular um grupo suspeito que seria formado por policiais militares e outras pessoas envolvidas em crimes como corrupção, extorsão, agiotagem e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão nas cidades de Mineiros, aqui em Goiás, e também em Londrina, no estado do Paraná. 5 policiais militares foram afastados das funções por decisão da Justiça Federal. Segundo as investigações, o grupo agia em esquemas de desvio de cargas, contrabando e uso de empresas de fachada para esconder dinheiro. E a própria Polícia Militar de Goiás foi quem repassou as primeiras informações que deram início às investigações desse caso. Bom, agora a gente fala com você que está endividado, né? Novembro começou e com o início de diferentes iniciativas, né, de renegociações de dívidas. Uma dessas iniciativas promete até 99% de descontos. É o caso do Feirão Limpa Nome do Serasa. Para saber mais informações sobre essa oportunidade, né, como é que ela funciona, a gente vai conversar agora com a Janaína de Oliveira. Jana já está aqui na nossa tela ao vivo para conversar com a gente. Jana, que tipo de dívida o Serasa está renegociando, né? Quem que pode participar? Boa tarde. Boa tarde, Camila, professor Diego, a todos que nos acompanham. Olha só, uma grande oportunidade para quitar dívidas com bancos, financeiras, empresas do ramo de telefonia, mas também do varejo, viu? Antes de continuar, vou me descrever, pensa no nosso público cego de baixa visão. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher de traços negros e pele clara. Meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos cacheados e hoje estão presos em um coque no alto da cabeça. Olha só, é tudo pela internet, muito rápido, fácil de ser feito. É só acessar o site serasalimpaNome.com.br. Vou repetir, serasalimpaNome.com.br, ou então uma outra oportunidade, outra forma de acessar essas ofertas de um jeito muito seguro é pelo aplicativo do próprio Serasa, que tem esse mesmo nome. São mais de 1.600 empresas parceiras desse mutirão nacional que já começou e vai até o dia 30 de novembro. Sobre parcelamento, é possível
parcelar dívidas a partir de R$ 9,90. Também dá para negociar várias dívidas de uma vez e parcelar elas. Além do site do aplicativo, o atendimento também pode ser presencial em mais de 7.000 agências dos Correios, que estão espalhadas por todo o país, e é tudo de graça, viu? Os principais tipos de dívidas que os brasileiros têm acumulado aqui, principalmente são com bancos e cartões, logo depois com financeiras, e em terceiro lugar, com empresas do varejo. Aqui no país são 80 milhões de pessoas inadimplentes, né, que estão endividadas. É uma maior marca da história do país. São pessoas que, por algum motivo, não conseguiram pagar e deixaram essas contas, então ficaram com esse nome sujo. E aí ficou alerta. Esse feirão ele é todo pela internet, apenas pelo site oficial, pelo aplicativo. Se você tem dúvidas, está desconfiado, vá pessoalmente a uma agência dos Correios. É só levar um documento de identidade com foto. E também desconfie sempre de qualquer tipo de comunicação pelo WhatsApp ou qualquer outra rede social, e-mail. É muito importante que você acesse apenas por essas duas oportunidades, viu? Porque os descontos estão imperdíveis, de até 99% de descontos. Volto com vocês. Jana, vou pedir para você falar o site de novo, né? Já que você destacou aí muito bem, tem que tomar cuidado com o golpe, gente. Pode ter aproveitador aí querendo usar, né, desse momento para tirar o seu dinheiro. Então, fala pra gente de novo o site que a gente vai colocar aqui na tela para você tirar uma foto ou anotar. Claro, Camila, é muito rápido, fácil, é bem simples. Serazalimpanome.com.br, ou então você pode acessar essas ofertas pelo aplicativo que tem o nome de Serasa. Volto com vocês. Obrigada, Janaína, bom trabalho. Pra gente, até a próxima. Bom, e agora uma outra chance de renegociação, viu? Para você terminar aí o ano sem dívidas. Desde ontem, os contribuintes com dívidas com a Prefeitura de Goiânia podem negociar os débitos, com até 99% de desconto também. Isso tudo durante a Semana da Conciliação. A ação é promovida pela Procuradoria-Geral do município e pela Secretaria da Fazenda. E ela será encerrada na próxima sexta-feira. Então, você tem alguns dias aí para tentar correr atrás, né, de quitar esse débito. Os atendimentos ocorrem no Fórum Civil de Goiânia, também nas unidades do Atende Fácil ou pelo site da Prefeitura. Procura aí Prefeitura de Goiânia para você acessar e conseguir renegociar a sua dívida. Pessoas físicas, né, que quiserem comparecer pessoalmente para renegociar, têm que levar documentos pessoais, como CPF, RG, comprovante de renda e também declaração de hipossuficiência. Já empresas precisam apresentar contrato social, balanço patrimonial e também declaração de dificuldades financeiras. Então, se você quiser acessar esse multirão, né, essa semana de conciliação, procure no site da Prefeitura, nas unidades do Atende Fácil ou no Fórum Civil, viu? Os atendimentos ocorrem das 8 horas da manhã às 6 horas da noite. E o pagamento pode ser feito à vista ou até mesmo parcelado, olha só. Chance boa para ficar aí, para entrar 2026 sem dívidas. Para finalizar, uma informação importante. A campanha de vacinação aqui em Goiânia registrou um crescimento bem grande, viu? 82% nesse ano, com mais de 1 milhão de doses aplicadas até o mês de outubro. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde, que atribui esse aumento à ampliação de pontos de vacinação e também à busca ativa por pessoas que fazem parte dos grupos prioritários. Além disso, a Secretaria também contratou 98 novos profissionais da saúde para reforçar as escalas das unidades e também da oferta, né, de imunizantes em locais alternativos, como shoppings, centros de educação infantil e até mesmo o zoológico. Óbvio que se você ainda não se vacinou esse ano, se tem vacina aí que você pode tomar, procure um posto de vacinação para evitar, né, contrair doenças ou ter casos sérios. Se você quiser compartilhar com a gente qualquer informação, fazer uma sugestão de tema para a gente trazer para a entrevista, é só mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. O número é 629-9181-1406, como está aqui embaixo na nossa tela. Além disso, você pode acompanhar todas as novidades da TV UFG nos nossos perfis nas redes sociais. Aqui a gente tem Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, X. Você procura lá por TV UFG e já pode seguir a gente. Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã tem mais Conexões, ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.